pessoal, bem-vindo ao canal Análise Popular. Este canal aqui é um canal que a gente fala sobre filmes, séries e novela, sem se preocupar com a técnica da crítica, mas de um jeito popular, né? De um jeito que as pessoas comentam diariamente sobre esses tipos de entretenimento que eles estão vendo. É essa a finalidade deste nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o filme RRR, RRR, que eu nem consegui decorar, é Revolta, Rebelião e Revolução. É um filme que foi lançado no ano passado, mas que vai concorrer ao Oscar agora, né? É um filme indiano, e como qualquer filme indiano, ele preza pelo entretenimento mesmo. Geralmente tem um fundo crítico dentro desses filmes, uma questão histórica, um vulto da história que eles contam, uma história real, porém, sem aquela preocupação de conceber a história de uma forma mais dramática. Sempre vai ter nesses filmes indianos música, dança, serão mais leves, tem a estética do filme indiano, é o exagero, é aquela coisa surreal, inexistente, né? Mesmo contando uma história real, mesmo contando um fato real, algo que realmente aconteceu, mas a estética do filme indiano nunca é ignorada, é sempre deixada. E isso é muito bom, porque quando você vai assistir um filme indiano, você já sabe como o filme vai ser retratado e não é cansativo. O mais interessante dos filmes indianos é que eles têm a tendência de serem filmes muito longos, porém, diferente dos filmes de Hollywood, tem história para esse comprimento inteiro do filme. Não é aquela coisa cansativa que fique te enrolando, não. A cada minuto você vai ver a história do filme e você vai ver que é uma coisa atrás da outra, sem enrolação. Essa é a vantagem do filme indiano. Este filme, o RRR, ele deu uma introdução bastante longa mesmo, né, sobre o que é a história, e o título mesmo do filme só vai aparecer 40 minutos depois que começa o filme, porque eles ficam introduzindo os personagens, principalmente os dois personagens principais, que são dois homens. Inclusive esses dois existiram na história da independência da Índia, porém, assim, eles não se conheceram. No filme mostra, para vocês verem, né? Tá falando sobre o início da independência da Índia. E tem esses dois vultos da história que realmente existiram. Porém, tem uma dramaticidade, tem uma ficção dentro tanto da história de independência, como dos acontecimentos com esses dois personagens principais. O Ram Charan, ele faz o policial, né? Ele que faz parte do exército inglês, e ele está ali dentro. Vocês não vão falar para vocês por que ele está ali dentro, mas no decorrer do filme você vai entender por que ele está dentro desse exército inglês. E tem uma outra pessoa revolucionária também dentro da independência da China, que é interpretada pelo Raul Julia Jr., que é uma pessoa assim, com uma força descomunal mesmo, né? Ele chega a lutar com um tigre durante o filme. Bem, a primeira cena dele é ele lutando com um tigre mesmo, para mostrar como ele é forte. E a nível de curiosidade, eles mostraram que eles não usaram nenhum tipo de animal durante as filmagens. São todos animais criados com computação gráfica, o que é muito bom, né, gente? É um filme que não explora, ainda mais a China, né? A China tem essa relação mais de imagem e empatia, de cuidado com os animais mesmo, do que o restante. O personagem do Rama Rao Jr., por exemplo, ele se apaixona, né, por uma moça inglesa, que assim, se você for olhar criticamente a história, ela também não é uma pessoa tão santa assim, porque ela faz parte dessa ocupação da Inglaterra dentro da Índia,
E ela sabe tudo o que está acontecendo, porque ela anda nas ruas, ela sabe o que a população está passando, né? Mas a questão é que esse que luta com o tigre, ele se apaixona por ela e ela também por ele, e ela acaba convidando ele para ir numa festa que vai ter. Outra curiosidade é que tem uma dança que eles fazem, é ele e o amigo dele, né, que eles são muito amigos, e essa dança ela foi feita em frente ao palácio na Ucrânia, ao palácio do governo na Ucrânia, e demorou 60 dias para serem prontas. Porque a cena é incrível, gente. Porque os dois começam a dançar, né? Porque tem um rapaz lá que fica enciumado e fala que ele não conhece as danças tradicionais da civilização. Mas, no entanto, eles mostram que eles conhecem as danças tradicionais da Índia. E eles começam a dançar. E assim, é interessante os passos, você fica encantado. É um momento que te prende realmente o filme, porque você fica encantado com a forma com que eles dançam. É muito poético, é cultural, é muito interessante aquela dança mesmo, viu? Se você não assistiu ainda, você vai ficar preso naquela dança, porque os passos, você observa os pés, a perna movimentando, e você fica imaginando, gente, como que eles fizeram isso? E realmente não foi fácil, porque foi 65 dias, para ser mais exata, que durou aquela cena da dança em frente àquele palácio na Ucrânia, antes da ocupação da Rússia agora. Antes da Rússia invadir a Ucrânia. O personagem do Ramcharan, que é um policial, né, da Inglaterra, ele tem que ir atrás deste outro personagem, esse forte que luta contigo. Eu vou falar assim porque eu não lembro agora o nome deles. É um nome indiano, que são os nomes mais diferentes mesmo. E eles acabam desenvolvendo uma amizade muito grande. E assim, é muito contato visual, é contato de tato mesmo, é um pegando no outro, abraçando o outro. A gente que está aqui no Ocidente, a gente até pensa que se trata de um romance gay, né? Mas na verdade não é. É que dentro da cultura da China, essa manifestação de afeto entre os homens é muito comum. Os homens andam de mãos dadas com o melhor amigo, eles abraçam. Essa coisa que a gente costuma ver muito entre mulheres aqui, lá na Índia é muito comum entre os homens também. Mais inclusive entre os homens. Então você não vê na Índia esse afeto público de um homem com uma mulher, mas você vê entre dois homens, por exemplo. Faz parte da cultura deles. Tem uma moça, Alia Bhatt, o nome dela, mais ou menos assim, que ela fez um outro filme indiano muito bom também, chamado A Voz do Empoderamento. E é uma coisa assim que você fica pensando, por que será que esses filmes indianos eles não concorrem a um Oscar? Eu já tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, gente. O Oscar é uma festa dos Estados Unidos, feita para o cinema dos Estados Unidos. Então, os filmes indianos, eles são muito criativos, eles são muito bem feitos, eles têm essa estética realmente exagerada da dança. Do nada aparecem as pessoas cantando, as pessoas dançando, mas isso faz parte da estética, da qualidade do filme. Mas ele não deixa de ser uma história muito bem desenvolvida. O movimento da câmera, a direção, eles têm bastante qualidade e bastante cuidado. Não são filmes ruins, pelo contrário, são filmes maravilhosos. Geralmente contam um fato, conta alguma coisa real que aconteceu na história, porém de um jeito mais suave, de um jeito mais leve. A Voz do Empoderamento, ela segue a mesma linha de uma mulher de uma prostituta, né, que conseguiu mudar totalmente a política dentro da cidade onde ela morava. Assiste A Voz do Empoderamento, acredito que tem na Netflix também. E os filmes indianos, eles têm isso. Aí, assim, este mesmo foi até concorrer ao Oscar e está cotado para ganhar o prêmio de música, por exemplo. Melhor trilha, não trilha sonora não, melhor música mesmo deste ano de 2023.
Só que assim, em outras categorias é mais difícil realmente, porque o Oscar é feito para o cinema americano, não é feito para o cinema do mundo, né? Mas isso não significa que não tenha filmes maravilhosos ao redor do mundo. Pelo contrário, este filme, por exemplo, não tem nenhum filme no Oscar melhor do que este, do RRR. Assiste, depois você me fala aí, se vocês não concordam comigo. Ele é muito bem feito, tem uma qualidade estética excelente, bem dirigido, conta uma história real triste dentro da história da Índia, porém de uma forma mais suave. Vale muito a pena ser assistido, gente. Não ignore esse filme, não. E tipo, lá no final do filme, por exemplo, novamente vem a dança, vem a música, né? E eles cantando, e eles começam a mostrar atrás vultos da história, pessoas que ajudaram na independência da Índia. Né? A maioria daqueles personagens nem fui atrás para descobrir quem são todos eles. Só que assim, quando você vai estudar a história de independência da Índia, eu não posso dizer claramente, mas você percebe assim que houve uma certa fantasia em relação ao Gandhi. Inclusive o Gandhi nem aparece no final, naquela exposição dos vultos da história, que foram responsáveis pela independência. Por quê? Porque eles acreditam que a independência da Índia não houve nenhum tipo de violência, né? Foi tudo por desobediência civil incentivada pelo Gandhi, para não haver violência. Só que assim, você percebe nesse filme que os indianos realmente pegaram em armas para expulsar os ingleses da terra deles, né? O que aconteceu realmente só um professor de história vai poder contar pra gente, um professor de história que estudou sobre isso também, né? Porque não é uma história que a gente vê na escola realmente. Eu mesmo nunca estudei, fui atrás agora para saber como foi a independência da Índia e que você percebe, lê uma coisa numa página, lê outra coisa em outra página e o filme relata outra. Eu realmente me deu uma certa confusão em relação ao que aconteceu realmente, entendeu? Mas o filme, ele retrata essa história, essa parte da história, e a Índia realmente criou essa independência da Inglaterra. E o filme traz isso de uma forma bastante suave, mostra sim o sofrimento dos indianos, né, durante o domínio dos ingleses, e mostra também como que eles conseguiram desenvolver esse processo de independência. Gente, assista o filme, vale muito a pena sim. É um filme bastante criativo, bem dirigido, com a estética linda, as cores que eles escolheram são cores bem alegres mesmo. A intenção do filme é isso, é trazer uma suavidade dentro dessa história triste da Índia. Já dá um like nesse vídeo também, gente, se inscreve no canal, viu? É importante pra gente. Gostando ou não gostando, dá um like aí. E assistam o filme, é recomendadíssimo, muito bom.